Começando mais um Mulheres de Fé, que alegria poder estar aqui mais uma vez com vocês. Vocês sabem que eu estou aqui, né, estudando os frutos do Espírito, podendo ter um mergulho a mais em tudo isso e agradecer ao Espírito Santo o quanto que ele tem nos guiado, nos ensinado através desse percurso, né? Eu fico pensando como Deus, ele é carinhoso, né? Nos educar. E mais do que nos educar e nos encher dessa graça da gente poder se tornar seres humanos melhores. Essa era uma coisa que eu sempre pensava, nós temos planos de o que a gente quer ter na vida, coisas que a gente quer conquistar, mas pouco a gente para olhar quem a gente quer ser. Às vezes a gente responde, né? O que você quer ser quando você crescer? E nós falamos sobre coisas que nós queremos fazer e não que tipo de pessoas nós queremos ser. A gente não olha para dentro de nós para pensar quem nós queremos ser. Tem uma propaganda muito legal, eu faço análise de propagandas, e tem uma propaganda que eu acho incrível, que chegam para mães e perguntam o que você quer que o seu filho seja quando ele crescer. E as mães, elas começam a dizer, eu quero que ele possa ser o que ele quiser, eu quero que ele faça tudo aquilo que tiver dentro do coração dele, eu quero que ele seja uma pessoa boa. Cada um começa a falar uma coisa para o filho. E aí perguntam para as crianças o que elas querem ser, e elas começam então a falar coisas que elas querem, né? Eu quero ser um homem flecha, eu quero ser animadora de festa. E aí tem toda essa coisa da criança já desde pequena falar as coisas que ela quer fazer, né? E quando perguntam assim para as mães, voltam e perguntam: e você, o que você vai ser quando o seu filho crescer? E aí nenhuma mãe sabe responder, né? Nenhuma mãe sabe responder o que ela vai ser quando o filho crescer. Ela fica parada olhando, né? E aí eles perguntam para as crianças, e o que que a sua mãe vai ser, né? E como é que vai ser sua mãe quando crescer? E as crianças, elas logo respondem, ela vai ser a minha mãe, né? Eu vou colocar ela para dormir, eu vou construir uma casa em cima da dela, né? Vai ser um duplex. Ela vai ser a mulher flecha. Então as crianças, elas têm uma facilidade de levar as mães junto com elas. Mas o que me mostra, por que eu estou contando essa propaganda, né? Porque eu acho que a gente pouco para pensar sobre os nossos projetos para nós mesmos, sobre quem a gente quer ser quando crescer. A gente parou de pensar sobre como investir na construção de nós mesmos, e quando eu começo a olhar os frutos do Espírito, eu falo, uau, que incrível, né? Como Deus parece que lê cada pedacinho, que Ele sabe daquilo que nós somos tortos. Parece que ele está sentado sabendo de cada coisa, cada pininho que não vai bater bem, cada coisa que não vai dar certo dentro de nós, onde nós escorregamos, que Paulo vai dizer que são ali as obras da carne, né? Ele vai dizer sobre aquilo que dentro de nós vai se desviando. E aí ele vem nos contar sobre os frutos do Espírito. E o mais bonito disso, né, é entender que ele nos dá a graça para sermos tudo isso. Que nós sozinhos não conseguiremos. Que nós sozinhos vamos distorcendo quem nós somos ao longo do tempo, até que a gente já nem saiba mais, nem pense mais em qual é o nosso projeto para ser o melhor de nós. Talvez você não tenha pensado. E o que eu quero ser esse ano? E o que eu quero ser quando eu crescer? E como eu quero ser mais maduro na fé? E o que eu quero mergulhar dentro de mim? Quantos de nós talvez não tenhamos nos perguntado mais sobre isso? Como se nem fosse mais uma opção. Como se a gente já fosse assim e pronto, acabou. E Deus vem nos lembrar, não, filhos, eu estou aqui com vocês para lembrar tudo aquilo que o Espírito pode trabalhar em vocês. Tudo aquilo que quando você pode estar imerso em mim, eu quero produzir em cada um de vocês.
E o quanto a gente precisa estar atento para cultivar isso dentro de nós. Porque uma planta ela pode estar na terra se ela não for cultivada. Talvez ela produza muito pouco do que ela poderia. Quantos de nós, eu tenho falado isso, né, em muitas palestras, já falei isso para vocês aqui, quantos de nós somos bonsais? Nós somos árvores de bandeja, que é o nome, né? O significado de bonsai é árvore de bandeja. A gente está ali para cumprir as demandas das coisas. A gente está fixado na bandeja, mas para isso a gente começou a cortar as nossas raízes. E por isso a gente é tudo que a gente poderia ser, mas em miniatura. A gente está em estado de miniatura. Sem poder alcançar o máximo, o melhor de todas as potências. Que a gente não seja egoísta. Que a gente saiba que uma vez que o próprio Espírito habita em nós, nós precisamos tirar a melhor potência desse lugar para frutificar. Porque todo fruto não só traz realização para a árvore, mas ele multiplica aquilo que está dentro dele. Ele alimenta. Ele alimenta, e quando ele alimenta, ele multiplica. Ele ressemeia. Então, essa beleza que Deus nos dá, da gente poder se sentir mais inteiro, realizado, alimentando os que estão do nosso lado, e mais do que isso, cumprindo o que Ele fez em nós, sendo coprodutores, co-semeadores de tudo aquilo que Ele colocou dentro de nós, até que a gente multiplique e que isso possa chegar mais além, mais além, mais além. Se você olhar os frutos do Espírito, você vai ver o quanto isso tem faltado em mim, em você, na nossa sociedade. Eu fico pensando que responsabilidade nós temos quando Deus nos chama para sentar nesse banco, para sentar nesse sofá que você está, nessa cama. Eu peço até que você se ajeite agora para você receber tudo isso que Deus quer trazer em forma de unção. Não é em forma de cognição. E é isso que eu peço nessa noite, Espírito Santo, que você não nos dê apenas entendimento. Que você traga, sim, discernimento, entendimento, mas mais do que isso, que você traga uma unção de graça para que nós possamos viver tudo isso. Que você traga uma unção maior para que nós possamos visitar novas realidades que sozinhos não é possível. Eu te peço, Espírito Santo, cura nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, nos traz a origem, nos ensina. Eu te peço uma unção cheia da tua graça em cada casa, em cada pessoa que está assistindo agora, para que nós possamos de fato viver tudo aquilo que você tem preparado para nós. Vem, Espírito Santo, vem nos enchendo. Vem enchendo cada casa. Vem enchendo cada mente, cada coração. Você sabe o quanto somos tortos. Você conhece as nossas fragilidades, mas você não veio para nos julgar. Você veio para nos salvar. E nós te damos liberdade agora. Entra na nossa mente, no nosso coração. Rompa cadeias. Rompa agora comportamentos dentro de nós, gatilhos que fazem com que a gente seja reativo, com que nós não aprendamos e multipliquemos os teus frutos. Tira todos os espinhos que estão nos impedindo ou nos ajuda a passar através deles. Quantas pessoas estão aqui feridas? Coloque agora as suas feridas diante do Espírito Santo. Ele que é o Consolador. Coloque agora as suas preocupações diante do Espírito Santo. Ele é o nosso advogado. Coloca agora quem você é diante dele.
E tudo mais Ele fará. Ensina-nos a tua parceria, Espírito Santo. Eu te peço nessa noite que portas comecem a se abrir. Eu te peço nessa noite que corações comecem a ser restaurados. Eu te peço nessa noite novos mindsets. Eu te peço nessa noite que nós possamos ser mais dóceis, mais longânimas. Eu te peço nessa noite que você comece a tocar a partir de nós, as nossas famílias. Abre realidades onde você quer nos levar. Coloca sementes dos lugares onde você quer que a gente chegue. Que nós saibamos ser fiéis em cada pedacinho que você nos traz, para que nós possamos multiplicar e chegar até onde você deseja. Usa-nos, Espírito Santo, nós precisamos de você, nós precisamos de tudo o que você tem para nós. Vem, Santo Espírito, vem. Começa a falar com Ele. Começa a se colocar diante dEle. Hoje nós vamos falar sobre longanimidade, sobre o fruto da paciência, né? A gente vai ver que existem 5 palavras usadas na Bíblia no grego para explicar, então são conceitos diferentes. Existem 3 que são usadas no Velho Testamento, gru, graua, arek, que falam do espírito paciente, e no Novo Testamento é usado a macrotuma. Eu não sei falar direito, gente, mas Espírito Santo, dê-nos ajuda para as línguas aqui. Ipimone, que é a outra, no Novo Testamento são usadas essas 2 palavras. E aqui, né, no fruto do Espírito é usada a macrotúmia. A gente vai entender um pouquinho sobre o que é, né, e que ela fala sobre a longura do Espírito. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Quantos de nós temos pressa? Quantos de nós somos apressados? Quantos de nós temos sido impacientes? Quantos de nós temos sido reativos às circunstâncias? Quando a gente já viu, bateu, levou, a gente está na lei de talião. Quantos de nós estamos nesse lugar? Quantos de nós estamos vivendo momentos de ansiedade, de angústia? Quantos de nós temos estado irritados? Facilmente irritados? Começa a colocar tudo isso diante de Deus. Eu vou colocar uma canção que eu ia falar que ela não é um louvor, mas ela é, né? Até porque tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus pode se transformar num presente para Ele. Tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus pode se transformar num presente para Ele. Hoje mesmo eu vi, se o Beto Ambrosio estiver aqui, eu vi um vídeo, né, do Beto com a filhinha dele, e ele fala, que cheirinho de cocô para a filhinha dele. E aí ela fala, é um presente para você, né? E ele ri e fala, é um presente de Dia dos Pais, e abraça ela, né? As crianças, elas... o primeiro, né, a gente em psicologia estuda isso, né, as fezes são o primeiro presente, porque a criança está controlando a produção disso, ela sente que é o primeiro presente que ela entrega para os pais. Mas o que eu queria trazer aqui, né, quando aquela menininha fala, é um presente para você, eu acho que até muda o jeito como o Beto estava olhando para aquele cocô, porque ele fica feliz e logo abraça ela. Entende? Tudo aquilo que um filho oferece como um ato amoroso ao pai se torna um presente. Tudo aquilo que um filho oferece como um ato amoroso ao pai se torna um presente. Por isso, se você lavar um copo de água, falando, Deus, eu quero lavar isso aqui do melhor jeito para você, se torna um presente. Às vezes é lavar uma fruta, arrumar uma cama,
ou cantar qualquer canção. O nosso Deus, ele é tão generoso que não precisa ter o nome dele na canção, para que isso seja um presente para ele. Se tudo aquilo que a gente fizer como um ato amoroso, de entrega, eu penso que ele santifica e se agrada. Santifica e se agrada. Foi isso que ele disse para Pedro: Pedro, não torne impuro aquilo que eu mesmo santifiquei. Muitas vezes a gente tem um olhar de, oh, que horror, ou não, isso não. A gente começa a fechar os nossos olhos quando Deus, ele é o Deus da abundância, do infinito, da liberdade. E a gente entende que não é uma libertinagem, mas é uma liberdade de fato poder viver a essência e a abundância da vida. Então é um louvor. Que você cante como um louvor para Deus e para a tua alma. Essa foi uma canção que ela foi feita agora, né? Ela foi muito refletida agora na quarentena, porque ela fala sobre quem nunca disse que precisava de tempo para ficar parado. Quem nunca disse que precisava ficar em casa sem fazer nada? E de repente a gente já não sabia mais o que fazer com isso. E ela fala: ei, calma, o mundo está precisando de uma pausa. A gente vive com tanta pressa, a gente vive sempre atropelado. A palavra rápido virou um sinônimo de uma coisa boa, né? A palavra rápido. Então vai lá que o atendimento é rápido. Vai lá que eles fazem a comida rápida. Vai lá, a gente acha que rápido, fast food, né? A gente acha que tudo que tem a palavra rápido é um elogio. E o devagar, ou demorado, né? A palavra demorado parece que já tem é uma coisa ruim. É demorado. E aí a gente já acha que é uma qualidade ruim. A palavra demorar quer dizer morar de novo. Morar de novo. Se alguém fala com você rapidamente, talvez você nem se sinta visto. Existem famílias que elas têm encontros tão breves, a pressa é tanta que eu já nem vejo o que está acontecendo dentro de cada um. Que agora você possa fazer uma pausa. Que agora você olhe diferente para você no começar desse encontro nosso. Que você aquiete o seu coração, tenta fazer isso. Eu sei que a gente não é treinado. Talvez você está aí fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Talvez você está aí preocupado com o que você ainda precisa fazer. Mas nesse momento eu queria te convidar a parar. Uma vez eu estava em Montevidéu e ali eles fizeram uma vivência, né? A Kit Kat, o Kit Kat tinha uma praça bonita e aí você ganhava um Kit Kat, mas você tinha que sentar no banco para degustar aquele momento. Então, o slogan deles era deguste o momento. E aí você tinha que parar num banco de uma praça maravilhosa, mas que todo mundo passava lá apressadamente. E eles pararam para falar, deguste o momento. Qual é o gosto que a sua vida tem tido? Eu queria pedir que você degustasse esse momento da presença de Deus. Às vezes a gente também quer uma oração rápida. Às vezes a gente também quer uma solução breve. A gente também quer que Deus nos responda e faça isso depressa. A gente quer logo que resolva. Um fast delivery, Deus. Eu passo, pego e tá tudo bem. Você não pode mudar todas as coisas aqui, te dou livre acesso, muda, levanto outra. Mas Deus, Ele quer intimidade com a gente. Eu nunca vi nenhum texto falando de Jesus apressado. Eu nunca vi. Ao contrário. Quando vinham as crianças, ele sentava, dava colo para ela. Mas ele não tinha urgência no chamado dele, ele só tinha 3 anos,
de anunciação. Talvez você possa pensar, se eu só tiver mais 3 anos de vida, eu vou querer fazer muitas coisas. Você olha no relógio o tempo inteiro, mas é porque ele sabia que ele tinha a eternidade. Os 3 anos lá era só para poder estar com aqueles, para que eles pudessem viver essa dimensão do céu e multiplicar. Ele sabia que o que ele faria ali não ficaria apenas no que ele faria, mas na eternidade. Eu penso que a gente tem muita pressa, porque a gente se esquece que somos eternos. A gente perde a dimensão verdadeira do nosso tempo. Por isso, muitas vezes eu falo, coloca a tua vida na linha dos 80 anos. E é isso que você está vivendo, você vai ver que é uma parte da história. Olha a sua vida de fora, comece a entender, mas deguste cada momento, porque a cada 1%, cada 3 dias e meio, a gente completa 1% do ano. E é isso que vai fazer valer cada momento, cada momento. Não existem 24 horas, existem cada momento, cada momento, cada momento. Como a gente pode ter essa possibilidade de degustar. E quando Deus chega, degustar essa presença. Degustar essa presença, assim como os discípulos de Emaús falavam, fica conosco, Senhor. Fica conosco, porque quando você está aqui, essa sensação, essa paz, esse encorajamento, que muitas vezes a gente se dispersa tanto. Sabe, acho que tem alguns momentos que a gente queria colocar na caixinha. A gente queria viver para sempre. Que a gente possa ter esse momento agora. Que você deguste a presença de Deus. Que você vá acalmando o teu coração. Teu coração agitado. Os seus pensamentos que não param. Que você possa ir entregando tudo para Ele. Tudo para Ele. Não é sobre não pensar em nada, é o que você pensar, consagra a Ele. Aquilo que vem dentro de você, vai entregando para Ele. Segura na mão de Deus agora. Experimente como é segurar na mão dele. Coloca teus medos, tuas dores, tua pressa. Coloca tudo aquilo que você tem, que você acha que você precisa controlar, que você precisa dar jeito. Conta com ele mais uma vez. E começa a pensar o que essa canção está dizendo. O mundo precisa de calma. Uma vez eu fiz uma propaganda para uma empresa e que eu usei esse slogan, né? Calma. E era C''alma. Então ficou com alma. Que a gente possa também nos reconectar neste momento. Nós temos andado muito distantes da nossa alma. A palavra desânimo quer dizer sem alma, desânimos, sem alma. Hoje a gente vai falar do longânimo, que é um espírito, uma longura do espírito. É mais ainda do espírito, é mais ainda da alma. Então que você possa colocar o teu coração, que você possa pedir para que Deus flua nessa noite, na tua vida, na tua história, naquilo que você carrega, que você possa receber tudo que Ele tem para você. E que você possa entregar tudo aquilo que tem te acumulado e te impedido de viver o que Ele tem. O mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado, é coisa do acaso, calma. O mundo precisa de pausa. Quantas vezes a gente tem raiva quando alguém diz calma? Volta para tua alma.
Volta para a alma. Todas as pausas que a gente tem é para que a gente possa tomar novos rumos. O que você precisa mudar? Que coisas você não vai controlar, que você precisa confiar em Deus um pouco mais. Começa a falar para o teu coração. Calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço, que a vida era corrida, que eu andava ocupado, calma. E a hora que a gente pode parar, a gente começa a ficar nervoso. Aproveite a sua pausa. Calma, a vida precisa de pausa. Tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, com alma cheia do Espírito, cheia, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Não se distraia. Com alma, calma, precisa de pausa. Diz que quando a planta ela tem uma atividade, né, acelerada, se a gente pode olhar para a planta, ela vai passando as células, né? Ela vai passando a seiva, ela está sempre em movimento, mas tem um momento em que a planta ela para. Aquele movimento todo que está dentro dela para. E quando acontece isso, ali é que tem uma distinção entre se vai nascer folha, se vai ser caule, se vai ser flor. Todas as pausas que acontecem na nossa vida são momentos de tomar novos rumos. Olha para tua vida. Se você está sendo freado, se existe um momento de pausa, é para que você possa tomar novos rumos. Tomar novos rumos. Quando Jesus ele ia para o deserto, ele tinha esse costume de ter um momento a sós com o Pai, por isso a gente bate tanto, vai para o teu quarto de guerra, vai para o teu quarto de guerra, né? Aquele momento a sós com o Pai. É esse momento onde a gente vai tomar rumos diferentes. Muitas vezes a gente entende paciência como uma coisa passiva, e existe um psicólogo chamado Enio Brito, e ele escreve, né, que paciência, devíamos ter duas paciências. Paciência com 2 S's, para dizer das atitudes passivas. Quantas vezes a gente usa até essa palavra assim, você não foi bem atendido, paciência. As coisas não aconteceram como você queria, paciência. Quase como se a gente não pudesse fazer nada e ficasse num lugar onde nós culpamos os outros, onde nós culpamos as circunstâncias. E aí a gente fica com essa paciência passiva que não nos faz crescer, que não nos tira do lugar, que faz quase como se nós fôssemos conformados. E a palavra conformado está falando de você ficar na mesma forma como te deixaram. Ela não está falando de transformado.
de evoluir na tua forma, de poder mudar a tua forma. E ele fala que existe uma outra paciência, que é com C, que é a sua disponibilidade de poder receber o que a vida tem e poder digerir isso, ter espaço para isso. Ele fala, inclusive, ele é um psicólogo hospitalar e ele fala, muitas pessoas são pacientes com um S e elas ficam lá, estou doente, pronto, acabou. Quando se eu tivesse paciência com C, eu poderia me perguntar para que eu estou doente, o que eu devo fazer com isso? Qual é a minha parte enquanto eu estou assim? Portanto, paciência não é uma coisa passiva. Às vezes a gente entende que o fruto, como assim, um fruto do espírito é eu ficar então relaxado. Eu sempre falei para vocês, fé não é ficar relaxado, ficar lá sem ter nada para fazer. Não, não, não. Fé é extremamente ativo. Fé é andar pela confiança. E essa paciência que Paulo traz aqui, ela não tem a ver com uma atitude passiva, do faz aí, Deus então. Já não, eu tenho que ter paciência. A gente usa isso para que a gente não se implique no processo, mas é impossível produzir um fruto se a gente não está implicado no processo. Então, quando existe essa palavra macrotúmia, macro quer dizer grandeza, túmia quer dizer cólera, né? Então, é quando você pode dar esse tempo, essa pausa, é quando você pode ter essa longura do espírito para que você não seja reativo, para que você possa suportar dentro de você e não aquilo que está acontecendo e não ser movido pelas circunstâncias, mas o seu próprio espírito ter uma resposta, uma vivência diferente. Há outro nome que é usado no Novo Testamento, é o nome que fala sobre paciência em circunstâncias difíceis, e muitas vezes longanimidade é falado sobre isso. Qual é a nossa capacidade de suportar as circunstâncias difíceis? A gente tem uma reação quase biológica, instintiva à dor. Né? Acontece algo no nosso corpo e isso nos faz sobreviver, né? Se você coloca a mão em algo quente, você tira rápido. A gente tem uma rapidez em sair da dor. E mentalmente, muitas vezes, a gente também vai ter uma reação quase que instintiva para que a gente se afaste de um incômodo. E muitas vezes essa reação quase que instintiva faz com que a gente tenha respostas que não são alinhadas ao Espírito Santo. Quando alguém te cobra de alguma coisa que você acha injusto, talvez você tenha uma reação rápida para tentar se livrar daquele incômodo. Você fique irritado e jogue para o outro. Ah, tá, que mais eu tenho que fazer então? Eu não estou fazendo nada. Né? Ou então a gente não pondera as nossas palavras, a coisa vem, bateu, levou. E ainda a gente chama isso de sinceridade, é que eu sou muito sincero. Não, isso não é sinceridade. A verdade dita sem amor é crueldade. E muitas vezes a gente tem essa coisa. O outro pinicou, a gente já joga todas as farpas. A gente tem essa facilidade. E às vezes a gente está em tanta pressa, e a pressa, ela vira um comportamento. Existe hoje o que a gente chama de síndrome da pressa, que já acomete, as pesquisas falam, 30% dos brasileiros. E é uma reação como se fosse uma reação de estresse, mas no mais alto grau, porque qual que é a diferença do estresse? O estresse é por circunstâncias pontuais que acontecem, e aí você tem toda essa aceleração, você joga quimicamente substâncias ruins, né, para suas células, que abaixa a imunidade dela, que faz com que você tenha respostas agressivas, rápidas, pouco pensadas, de espírito curto, quase sem espírito ali.
Mas quando você está no síndrome da pressa, já não tem mais a ver com uma circunstância. Você gera esse estresse o tempo inteiro dentro de você. Você cria uma vida corrida. Você está sempre fazendo coisas para que você esteja apressado. Você fica em estado de alerta o tempo inteiro, com uma sensação de que você não vai dar conta. E no dia seguinte você continua com essa sensação. Uma sensação constante de insuficiência, de precisar fazer tudo correndo, para que você não viva o que você realmente tem para viver e para que você fique desconectado de você. Toda essa quantidade de estímulos, ainda não se sabe se a gente provocou isso dentro da gente ou se isso fez as circunstâncias, a velocidade das circunstâncias, o quanto que a chuva de informações que chega o tempo inteiro apitando no seu celular, que está na sua mão. Eu ganhei um Apple Watch e a hora que aquele negócio começou a tremer no meu pulso, eu falava que eu tô parecendo um bicho que leva choque para responder ao que os outros querem. Eu não quero ficar com esse negócio tremendo no meu pulso, não. Quando eu assisti o Dilema das Redes, eles falam, travem, não coloquem notificação no seu celular, porque isso aumenta o teu grau de ansiedade, é sensação de pendência o tempo inteiro, você tem que estar sempre respondendo, sempre respondendo. Tira, a hora que você for fazer isso, você vai tirar o seu tempo para responder o celular, e aí você vai parar para fazer isso. E não ser interrompido o tempo inteiro no que você está fazendo. Isso tudo vai aumentando a nossa pressa. E a pressa, ela é inimiga da intimidade. Você não consegue ter intimidade com ninguém se você tem pressa. Se você precisa falar logo para Deus, se você precisa de uma oração rápida, se você precisa de se livrar das circunstâncias. Muitas vezes a gente também acha que essa paciência pode ser tanto uma coisa passiva, como uma tolerância gentil de fazer o que o outro quer. Porque às vezes você não é uma pessoa irritada que vai você bater, levou, mas você não compra nenhuma briga, porque você fala, não, precisa ficar tudo bem. Isso não tem a ver com longura de espírito, quando você também está fazendo só para se livrar de um problema. Então, eu não estou entendendo, é para eu brigar ou para não brigar? Como se a gente só tivesse essas duas opções. É para a gente poder alinhar o nosso coração com o Espírito Santo e poder entender o quanto o nosso espírito está tendo espaço dentro de nós. O quanto aquela pessoa, ela está falando para nós ou ela está pedindo ajuda. Uma vez um casal de amigos que tem 77, ele 75, e eles, eu aprendo muitíssimo com eles. E eles me contaram, porque eles estão sempre juntos, né? Eu falei, viu, não tem um dia que vocês acordam com alergia um do outro? Precisa de distância, né? E eles falaram, claro que tem. E eles me contaram isso, né? Ele me disse assim, outro dia a gente começou a falar alto um com o outro. E ela falava alto de lá, eu falava alto de cá, e ela falava alto de lá, e eu alto de cá. Até que eu comecei a escutar diferente. Era como se ela dissesse assim, socorro. E eu dissesse do lado de cá, socorro também. Preciso de atenção. E eu do lado de cá preciso também. Como a gente leva a gente ao pé da letra e não consegue ver a essência da nossa fala. Ele falou que quando ele percebeu que na verdade eles estavam gritando por socorro, por atenção, por cuidado, só que com palavras ruins, ásperas. Ele foi lá na cozinha, preparou um lanche, falou, vem cá comer esse lanche. Porque ele conseguiu ser longânimo. Ao invés dele ser reativo, ele voltou para o cerne do próprio espírito dele. E pôde distinguir, ter um discernimento de qual era a essência do que estava acontecendo ali. E como ele podia responder com misericórdia a isso. E aí ele consegue virar toda a história.
Quantos de nós temos sido muito reativos nas nossas falas, nos nossos julgamentos? Quantos de nós? Quantos de nós a coisa acontece e a gente quer que todo mundo esteja no nosso ritmo? Às vezes no trânsito já irrita porque o outro não está no nosso ritmo. Às vezes a gente quer impor ao outro. Eu lembro que uma vez eu estava num aeroporto e uma senhora me perguntou como fazia para sair de lá e eu estava indo para o mesmo caminho e eu falei para ela, eu vou com a senhora, né? Eu tentei explicar, ela não entendeu, eu falei, eu vou com a senhora. E no aeroporto tem aquelas esteiras rolantes, né? Que você anda em cima de um chão que está andando, então você chega muito mais rápido. E aí eu entrei na esteira rolante, ela entrou comigo, e na hora de descer, ela quase caiu, eu dei a mão para ela, e aí ela saiu para o lado e disse para mim, pode ir, filha, pode ir, eu vou por aqui. E naquela hora eu percebi o quanto eu não estava fazendo bem para ela, o quanto eu precisava desacelerar meus passos para olhar para os passos dela. E aí eu me freiei. Falei, não, vamos por aqui. E nós fomos andando bem devagarzinho, bem devagarzinho, demoradamente. E ali, naqueles passos, eu comecei a reconhecer o quanto talvez eu achava que o melhor para o outro fosse igual ao melhor para mim. E não. O quanto eu talvez nem pensava mais sobre como eram meus passos. Eu só queria acelerar, acelerar, acelerar. Como nós temos virado pessoas aceleradas, sem conseguir sequer pensar no que está dentro de nós. E esse é o cerne quando a gente vai falar da paciência em Deus. A paciência não é um estado passivo, a paciência é um estado de fé. É um estado de confiança onde Deus ele quer nos dar uma plenitude da gente não ser reativo às circunstâncias, mas de você poder parar, pensar, o que isso me feriu, que dor é essa? Como eu posso ser curado dessa sensação? Como eu posso ter uma resposta diferente? Como assim? Jesus responde que amar é dar outra face. Como assim? Ele está falando que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Ele que traz esse caráter de ter essa longura do espírito. Você fala, meu, isso não é possível. Isso é ser besta. A gente ensina isso para o filho, né? Ó, se apanhar na escola, você tem que bater de volta, senão você apanha aqui. Ao invés de falar, e o que você sentiu? E o que pode estar acontecendo do lado de lá? A gente já não treina nem a nossa mente, nem dá espaço para o nosso coração, e muito menos para o nosso espírito. A gente já pensa rápido em reações, reações, reações. Quando a gente pode entender a paciência, né? A gente pode entender que ela tem 3 aspectos trazidos no Novo Testamento. Ela tem 3 aspectos que eu queria colocar, né? A primeira é a confiança, é a fé que a gente que tem Deus cuidando e que a gente vai perseverar rumo ao alvo. Pega essa chave. A primeira característica dessa paciência é a gente ter uma fé que Deus está cuidando e que a nossa parte é perseverar rumo ao alvo. E quando a gente pode entender isso, a gente já começa a ver a paciência de um jeito diferente. Muitas vezes a gente usa sempre paciência como aquela paciência, né? Que o psicólogo falava que era com 2 S's. Como se fosse uma passividade, e até visto como algo ruim. A gente fala, ê, paciência de Jó, né? Quando a gente já tá bravo ali, irritado com o negócio que não anda, né?
Quando a gente quer atropelar as coisas, como Sara fez. Falou, bom, já que Deus não está dando um jeito, vamos dar o nosso jeito, né? Vamos pegar aqui, Agar, Abraão, barriga de aluguel, pronto. Ela não perseverou ao alvo, porque ela não confiou que Deus estava cuidando dos detalhes. E essa foi a maior dificuldade na vida de Sara. Quando ela pegou as rédeas e quis controlar algo, porque ela não confiou nos propósitos de Deus para ela, na promessa que Deus já tinha dado para ela. E aí ela pegou na mão e ela precisou fazer ela do jeito dela. E isso fez com que ela se sentisse humilhada, isso fez com que corroesse, inclusive, o casamento dela. Isso fez com que Sara visitasse o pior lado dela. Porque Sara gostava de Agar, de repente ela não gostava mais. De repente Sara já queria mandar Agar embora, ela se irritava com o menino. Toda vez que você quer pegar a promessa de Deus e fazer do seu jeito, você tem o pior jeito para fazer. Você vai visitar o seu pior, você vai começar a reagir de jeitos ruins. Quando, então, a gente não confia no que Deus tem para nós, a gente não consegue perseverar rumo ao alvo. Abraão perseverou rumo ao alvo, a palavra diz que ele ficou até o fim. E perseverar não é ficar lá tranquilo, relaxado, ele continuou procurando Sara. Até o último dia, passando o pezinho no pé de Sara, vamos lá, Sara. Jó, ainda com todas, como eu gosto da verdade de Jó, Jó brigava com Deus. A paciência de Jó não era uma paciência passiva. Jó, ele falava com Deus, ele resmungava para Deus, ele ia lá, ele se colocava o tempo inteiro diante do Senhor, por mais que ele, quando ele não entendia o coração dele, mas ele nunca deixou o alvo, que era ir ao encontro de Deus, mesmo que fosse para falar que estava difícil. Você pode ir lá e falar, Deus, está muito difícil, eu não estou vendo. Está doendo muito, eu não estou vendo. Mas eu estou aqui. E a palavra diz que Jó foi infinitamente mais abençoado do que antes, porque ele ficou rumo ao alvo. Quando a gente pode entender, quando você está numa conversa com alguém, quando você tem um propósito de Deus dentro de você, você vai olhar muito mais para o alvo do que para a circunstância. Se o seu alvo é ajudar o teu marido a ser mais dócil, a curar o teu casamento, quando ele der uma palavra atravessada, você vai olhar mais para o alvo, que é curar o teu casamento, do que para aquela situação. E talvez naquele momento você vai silenciar. Talvez naquele momento você vai fazer uma oração. Ou talvez naquele momento você possa dizer: eu amo você, viu? Eu sei que hoje você não tá bom, mas eu amo você. Num outro momento você vai trazer: vamos agir diferente, vamos fazer assim, assim. Ou naquele momento que você, o alvo, é fazer com que seu filho entenda os limites. Você não vai gritar e você vai poder falar, não, filho, agora não. É ter firmeza naquilo que você faz, mas lembrar de qual é o teu alvo. A maior parte dos conflitos acontecem porque a gente se perde nas circunstâncias e principalmente nas palavras e esquece do alvo. Qual é o teu alvo? Quando a gente pode entender e não abrir mão do nosso alvo e saber que tem um Deus cuidando das circunstâncias, a gente vai perseverar até que a promessa seja cumprida. Tem uma palavra em Hebreus que diz assim: nós que estamos tão rodeados de um número grande, uma nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e pecado que estão tão perto e nos rodeiam também. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta.
Como assim correr com paciência? Você já viu alguém correr com paciência? Você já viu alguém correr com paciência? Ele está dizendo aqui da perseverança no alvo, na promessa. Ó, a gente tem uma nuvem de testemunhas, a gente já sabe que Deus tem isso para nós. Então, não olhe para os tropeços, para os pecados, para os embaraços que também estão no meio das nossas circunstâncias, mas corre com paciência, com perseverança, até chegar no alvo. Tem uma frase que diz que Napoleão Bonaparte falava muito assim, ele dizia, olha, andem devagar, porque eu tô com pressa. Ele olhava para os cavaleiros que iam puxar, né, ali, as carruagens por onde ele andava, que ele falava assim, andem devagar, porque eu tô com pressa. O que ele queria falar ali, né? O que ele queria trazer? Se você não andar devagar, se você não estiver atento, buscando, você vai perder muito mais tempo. Quantos de nós temos perdido tempo nos nossos relacionamentos, na nossa vida, porque a gente está dando volta, porque nós estamos sendo apenas reativos e perdemos o alvo. E perdemos o alvo. Então, a primeira questão da manifestação do fruto da paciência é a gente saber perseverar rumo ao alvo, olhar muito mais para o alvo, para o alvo, para o alvo. E a gente saber do cumprimento das promessas. Esse fruto, ele é dado pela fé. Não é possível se você não tiver fé. A segunda proposta da paciência, dessa longura do espírito, e que eu acho que é uma das nossas maiores dificuldades, porque a gente quer se livrar da dor, a gente quer se livrar das dificuldades, é o longânimo. Muitas vezes é explicado na palavra como a gente ter paciência para suportar as adversidades em favor do outro. É a gente poder suportar as dificuldades em favor do outro. É uma doação amorosa. É Ruth. É Ruth com o coração dela despedaçado. O marido morreu. E o sonho dela ser mãe. E o sonho de família que ela tinha. E mesmo assim, ela estava lá, andando com a sogra dela, ranzinza, reclamona, mandando ela embora. E ela suportando cada dificuldade. Não por ela mais, mas pela própria sogra. É ela que vai trabalhar, a sogra fica em casa, é ela que vai trabalhar para poder ajudar a sustentar a sogra. Sabe a longura do espírito dessa mulher? Que ela já não age pelas circunstâncias, mas ela suporta a dor. Porque ela oferece o maior amor, não porque o outro merece, mas porque agora o Espírito habita nela. Pelo Espírito que habita nela. Jesus, numa cruz, ninguém merecia. Ele estava morrendo por aqueles que estavam matando ele. Não era por mérito. Você imagina o sofrimento dele, mas ele suportando a adversidade pela misericórdia de uma doação para o outro. Nós somos treinados num mundo tão egoísta que nós nem podemos ficar com o sofrimento, e muito menos um sofrimento pelo outro. A gente vivencia isso em poucos momentos, talvez com os filhos. Quantas histórias de pais que falam, deixa eu sentir isso. Deixa eu sentir isso. Eu já ouvi um pregador dizendo que o filho dele, ele entrou e o filho dele estava lá numa UTI. E ele falou, pai, me troca de lugar, bota eu aí. Ele falou, não, essa é uma troca que não vai ser vantajosa. Me tira todas as crianças. Bota a dor de 9 crianças em mim, mas que seja eu a ficar aqui sentindo essa dor. Talvez nós, como pais, tenhamos essa experiência. Mas quando esse é um fruto do Espírito dentro de você,
Você vai poder suportar as adversidades, porque você vai entender que muitos foram confiados a você, não são seus filhos de sangue, mas muitos foram confiados a você. Quantas adversidades Paulo passou, Pedro passou, levando o evangelho. Por quê? Porque ele sabia que muitos tinham sido confiados a ele. Por isso que eu falo, o propósito tem custo? Tem, alto. Porque não é só para você, mas o valor é também muito além de você. Hoje nós precisamos poder entender que há feridas que a gente tem que vão se transformar em remédio para muitos. Não é sobre a gente cultivar dor, não é sobre isso. Mas é quando a adversidade chegar, você não desesperar. Porque a própria palavra diz que a paciência e a perseverança são frutos da adversidade, são resultados da adversidade. Você é aperfeiçoado, a gente já entendeu isso, aperfeiçoado é ganhar afeição, afeição de Deus nesses momentos. Então eu devo buscar a adversidade, não precisa buscar não, ela te encontra. Mas se você, a adversidade tem para todo mundo, mas tem aqueles que se livram da adversidade e saem correndo para fazer outra coisa e nem crescem nesse momento. E tem aqueles que oferecem isso para Deus toda vez que eu estou com uma dor muito grande, com uma vivência difícil dentro de mim. Eu sempre digo, Senhor, faz um intensivo em mim. Faz um intensivo agora em mim que eu possa oferecer. Que eu possa ofertar isso. Que você não viva adversidades apenas querendo se livrar delas, mas que você aprenda. E que você possa se doar, inclusive, para os outros. Ninguém está falando de masoquismo. Ninguém está falando sobre você ter que ficar sofrendo. Nem é esse o desejo de Deus, tá? Deus te fez para ser feliz. Mas quando Ele está dizendo, se você quer me seguir, pega a sua cruz e venha, você fala, oh, obrigado, Deus, não podia ser outra coisa? Né? Não podia ser meu galardão, minha recompensa? Por que que você está dizendo, pega a minha cruz? Por que que a gente tem tanta aversão à cruz? Porque a gente só vê ela como dor. E não como uma passagem da gente poder se abrir do nosso ego, do nosso controle e poder ter um estado de amor e doação tamanha que a gente viva a vida da ressurreição. Ou assim na terra como no céu. E esse é o terceiro ponto, que a longanimidade faz com que a gente possa viver os processos. A paciência, ela nos conta sobre a gente poder viver o processo e que isso faz parte do caminho. A gente planta hoje e quer colher amanhã. Ou agora. A gente não suporta os processos. Só tem um jeito de você não viver a promessa se você não abraçar o seu processo. Por que que Deus tinha um deserto antes da terra da promessa? Porque tinha um processo que eles precisavam passar. Para eles não serem, não era para que eles fossem merecedores. Às vezes a gente acha que então eu preciso fazer isso para eu merecer aquilo. Não, 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 Deus não trabalha assim. Senão a gente não teria a graça que é a favor e merecido. Ele não trabalha assim, mas é para que a gente possa de fato usufruir daquilo que ele nos deu. Senão aquilo que ele nos dá pode ser um motivo de destruição para nós. Outro dia eu ouvi sobre isso. Deus pede primeiro para você dar, para depois ser dado para você. Porque assim ele te livra da ganância. Quando você pode dar antes de receber, você acabou de se livrar da ganância. E aí ele pode te dar. Você não vai se perder com aquilo. Preste atenção nos seus processos. Abrace os seus processos. Aprenda com os seus processos. Senão, se a gente ficar tentando se livrar do processo, a gente ficar dando voltas e voltas e voltas, 40 anos de volta, quando você podia chegar em 7 dias. A paciência de viver os processos, de abraçar. E não é sobre ficar parado de novo, é viver os processos. Viver aquilo que se tem no hoje. Assim como José
teve paciência e foi o melhor carcereiro que ele podia. Ele foi o maior escravo, o melhor escravo que ele podia. Ele foi o melhor em cada circunstância que ele estava. E o caráter de José não mudou, porque cada processo ele abraçava, e tudo isso o ajudou depois a saber aprender lidar com a fome, ajudou a poder lidar com tantas circunstâncias. Foi ali onde ele estava sendo treinado, até para que ele pudesse ver tudo que vinha. Foi ali com Davi, cuidando das ovelhas, que ele viveu o processo, tocando harpa, que ele viveu o processo. E isso fez ser ainda maior, ainda melhor, e poder um dia se tornar rei. A paciência é a fé e a entrega que a gente tem dentro do processo, onde nós entendemos que tudo que a gente vive é cada resposta, cada momento da vida, uma pista para as respostas que ainda virão. Que nós estamos em estado constante de cultivo. Fernanda, e como é que eu faço? Eu sou impaciente, eu sou respondona. Na hora que eu vi, eu já falei. Eu não gosto desse meu mau humor, eu não gosto dessa minha sensação que eu fico catando caco o tempo inteiro. O Espírito Santo nos aperfeiçoa no tempo. Começa. Tenha paciência. Começa a treinar. Pede o Espírito Santo antes de responder. Lembra de qual é o teu alvo, o que você quer com aquela conversa, com aquela situação, que você precisa se melhorar, que o outro talvez está te pedindo ajuda. Não leve para o pessoal seu, mas se coloque ali como um portador do próprio Espírito de Deus, com aquela pessoa resmungona, com aquela que te tratou mal, com aquela que tirou a tua paciência. Porque ela não está nesse estado de uma longura do espírito, ela está ali, desesperada com a circunstância. Falando ela, mas quantos de nós somos assim? Uma vez eu entrei, eu dei um vestido, eu ia para uma festa, né? E eu ia viajar e usar esse vestido na festa, levei na costureira, então ficou combinado que eu ia buscar no dia que eu fosse para a viagem. E no dia que eu fui para a viagem, cheguei lá, peguei o vestido, fui buscar o vestido na costureira, ela falou, não fiz. Eu não fiz? Como assim não fiz? Ah, não fiz, não deu tempo, não fiz. Ela não me avisou, não tinha providenciado o outro, eu estava saindo de viagem. Mas eu fiquei com tanta raiva, eu me senti tão desrespeitada naquela hora, sabe aquela impaciência que você está falando, ah, Fernanda, mas você tem razão. Os frutos do Espírito não seguem a razão, seguem o Espírito, a origem, o mais importante. E aí eu entrei no carro, eu fiquei quieta, não respondi nada, porque eu fiquei tão irada naquele momento. Me veio que eu peguei o vestido e entrei no carro. E quando eu entrei no carro, o pedala do Espírito Santo já, ô, dona Fernanda. E tudo que você acredita e tudo que você fala. Eu cheguei em casa, peguei o telefone, liguei para ela e falei, ô, dona Judite, quero pedir perdão para a senhora, porque eu fiquei tão brava que eu me perdi. Mas a senhora é muito mais importante que o meu vestido. A senhora é muito mais importante. E aí ela ficou tão desconcertada com aquela minha fala, com aquela situação, que eu não preciso nem contar para vocês que hoje, se eu levar lá para o dia seguinte, já está pronta. E eu não fui embora com aquela sensação pesada, brava, não. Eu pude ir em paz, porque o fruto e a experiência da paciência nos dá tranquilidade e paz. Foca no alvo. Processa o que está acontecendo. Recomeça. Entenda que tudo é um processo. Tudo é um processo. E como você pode também olhar para as adversidades e falar o que você tem para me ensinar. O que você tem para me ensinar. Eu vou me doar um pouco mais, eu vou fazer ainda mais.
eu vou ser melhor ainda, mesmo que meu corpo, minha vida, minha resposta queira fazer o contrário. Eu quero só fazer um parênteses. Longânimo não tem a ver com ficar num lugar passivo, de ser maltratado e achar que você tem que viver uma vida ruim. Não é isso. Isso é passividade com 2 S's. Deus nunca ia querer isso para o teu coração. Ele está falando só para que teu espírito seja muito maior do que as circunstâncias, de tal modo que você tenha ações, que você escolha como agir, que você tenha discernimento, que mude tanto você quanto as vivências ao seu redor. Que você traga bênção nas suas palavras, que você traga calma naquilo que você faz. Que você possa ter discernimento para suas decisões. E não que você seja reativo e moldado pelas circunstâncias. Obrigada por isso, Deus. Nós estamos aqui, nós queremos te agradecer, porque você vem nos ensinar, nós, filhas teimosas que somos, irritadas às vezes, Senhor, bravas com tantas coisas, afetadas com as circunstâncias, porque somos sensíveis, o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração, mas vem nos ensinar, e mais do que isso, vem nos dar graça, da paciência, da longanimidade, vem nos dar graça, de nós, para que nós possamos ter um discernimento maior, vem nos dar a graça da gente poder guardar as coisas no nosso coração antes de falar, e que você possa abençoar cada palavra, que você possa dar discernimento a cada vivência nossa. E que nós não sejamos reativos ao que o mundo coloca em nós, mas que nós possamos semear aquilo que o próprio Espírito de Deus anda, age e manifesta em nós. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que esse seja o nosso propósito. Você vai receber, se você está aí participando do grupo de WhatsApp da sua cidade, você vai receber algumas reflexões para que você possa viver esse propósito, para que você possa treinar, para que você possa ser intencional em ter paciência, ser longânimo. A gente não vai virar zen, mas a gente vai sim ser uma pessoa mais cheia de alma, mais inteira, né? Mais inteira, agindo menos pelas circunstâncias. Que a gente possa viver isso. Fernanda, não estou no grupo de WhatsApp da minha cidade, não sei se tem, escreve aí no chat que as embaixadoras também já vão olhar para você e talvez já falar qual é a sua cidade, qual é o contato, ou vai para o Instagram, escreve lá no direct, o Instagram, @somosmulheresdefé 2020, escreve lá que elas vão te dar o contato da embaixadora da sua cidade, e se não tiver ninguém, você vai ser o embaixador e vai começar a receber isso para que você possa estar em exercício e que a nossa intenção de oração todos juntos possa ser por cada homem e mulher de fé, que nós tenhamos essa atitude no espírito. Um beijo grande a cada um de vocês, que as adversidades não moldem a nossa reação, nem para fuga e nem para brigas de coisas que a gente não controla, que estão no lugar e nas mãos de Deus. Que a gente peça por todas as pessoas que estão passando por adversidades, que o próprio Espírito possa cuidar delas pessoalmente. Um beijo grande a cada um. Até quarta!